Então vamos lá. Nosso tema dessa nossa quinta aula é o tema da prova testemunhal sobre a natureza e o valor probatório do testemunho. Nós indicamos como material prévio para a aula 3 textos, um capítulo do livro do professor Vítor de Paula Ramos, que eu diria seria uma apresentação preliminar, porque envolve o conceito mais amplo de testemunho e de testemunhar, numa visão, inclusive, pré-jurídica, ou seja, ele faz uma distinção entre o que é que ele chama de um testemunho natural, de um lado, e o que é o testemunho formal ou jurídico, de outro. Nós temos depois um texto que também traz uma série de aspectos da psicologia do testemunho, mas aí talvez eu já diria mais voltado para os problemas do depoimento judicial, notadamente as questões relacionadas com a memória humana, que é um trabalho da pós-graduação da casa, da Paula Kageyama. E depois temos um texto meu, um aspecto muito simples, um texto bastante antigo, que trata, um texto de 2005, portanto, lá se vão quase 20 anos, mas que trata de uma distinção entre provas atípicas e provas anômalas, justamente para fazer uma crítica entre o que era comum de se substituir os depoimentos orais prestados através de perguntas e reperguntas por uma simples entrega de declaração por escrito, como se o ato, não de testemunhar, nas palavras do professor Vítor, mas como se o ato de a testemunha levar o que sabe ao conhecimento do juiz, isto é, prestar o seu depoimento judicial, pudesse ser substituído por uma declaração escrita. Além das perdas decorrentes da memória, esta técnica, me parece, implica uma perda muito grande de contraditório e no que o processo judicial pode interferir, isso é, nas variáveis do sistema, está longe de ser a forma ideal de obter essas informações, tendendo a diminuir as chances de erro. Se nós formos, antes de falar dos textos, como eu tenho procurado fazer com vocês, situar um pouco do que é o problema jurídico envolvendo a prova testemunhal, nós vemos que as discussões jurisprudenciais estão basicamente décadas atrasadas. Então, o Código diz que toda pessoa tem o dever de ser testemunha, prevê, inclusive, a possibilidade de testemunho de crianças, isto é, de menores de 14 anos, inclusive de quem tem problemas mentais, estabelece, nós não temos aqui um jurar dizer a verdade sobre a Bíblia, como nós vemos em filmes americanos, mas nós temos um compromisso que a testemunha toma perante o juiz de dizer a verdade. Talvez isso reforce a visão presuntivista de que Vítor e Paula tratam, que porque eu presto um compromisso perante o juiz de dizer a verdade, eu presumo verdadeiro aquele depoimento, mas poucas testemunhas não prestam compromisso. Não prestam compromisso, notadamente, os parentes próximos do acusado, até porque se colocariam numa posição muito desconfortável, em termos de um eventual crime, até de falso testemunho, sem nenhuma grande dificuldade, poderiam alegar uma inexigibilidade de conduta diversa ou algo semelhante, porque você exigir que um pai entregue um filho entregue o pai, um cônjuge testemunhe contra o outro cônjuge, e assim por diante, normalmente são coisas contra a natureza. No regramento do depoimento propriamente dito, nós temos uma diferença de número de testemunhas. No procedimento comum ordinário, nós temos 8 testemunhas. No procedimento comum sumário, e também se aplica ao sumaríssimo, nós temos 5 testemunhas. Há ainda uma certa discussão na doutrina sobre se este número de 8 testemunhas ou 5 testemunhas ele é por acusado ou por fato. Então, por exemplo, se um único acusado estiver sendo
a ele imputada a prática de 3 crimes conexos, se ele poderia arrolar só 8 testemunhas, porque é um único acusado, ou se ele poderia arrolar 24 testemunhas, porque a ele estão sendo imputados 3 crimes. Depois disso, quanto à forma de prestar o depoimento, nós tivemos uma mudança na legislação em 2008. Até 2008, o Código previa que as perguntas inicialmente eram feitas pelo juiz e depois dava-se a palavra à parte que arrolou a testemunha e, por último, à parte contrária. A partir de 2008, foi estabelecido, reforçando uma ideia de contraditório de partes e buscando uma maior neutralidade do juiz, evitando com isso que ele comprometesse a sua imparcialidade, que primeiro pergunta a parte que arrolou a testemunha, depois pergunta a parte contrária e, por último, o juiz complementa esta inquirição. E, por incrível que pareça, logo depois da reforma, muitos juízes ignoravam isso, continuavam dizendo que eles eram os destinatários da prova e continuavam perguntando em primeiro lugar. E daí talvez a grande discussão jurisprudencial sobre o testemunho é se essa inversão de ordem gerava ou não gerava nulidade e se esta nulidade era absoluta ou relativa, como se isso fosse resolver todos os problemas de valoração da prova testemunhal. Hoje, o que nós temos na jurisprudência são situações em que há um protagonismo exagerado do juiz, por exemplo, uma testemunha de acusação em que, dada a palavra ao Ministério Público, ele nada pergunta ou formula 2 ou 3 perguntas, e depois o juiz vem no que deveria ser uma complementação da prova e faz 30 perguntas, 40 perguntas, 50 perguntas para a testemunha, e daí os tribunais têm entendido que, neste caso, o juiz acaba assumindo uma postura inquisitória e anula este tipo de depoimento. Fora disso, na prática do depoimento, em regra, ele se dá em audiência, com possibilidade de realização por videoconferência, o que se tornou cada vez mais frequente, notadamente depois da pandemia. Antes da pandemia, as regras do Código eram regras para depoimentos como testemunho ou interrogatório de acusados que estavam presos, ou de testemunhas que estavam presas, justamente para evitar problema de transporte de preso, risco de resgate de preso durante o processo, custos de transporte de preso. E depois da pandemia, por razões óbvias, se começou a usar a mesma tecnologia para ouvir testemunhas soltas. E acabou a pandemia e essa tecnologia vem sendo empregada, o que muitas vezes, e nós vamos ver quem lê os textos pelos diversos fatores que podem influenciar a memória, mesmo fatores que não levam a um testemunho mentiroso deliberado. Vocês imaginem que se eu mando um link para uma testemunha para ela prestar o depoimento da casa dela, em que ela vai abrir o computador dela ou ela vai abrir o celular dela, não é difícil imaginar que possa ter alguém atrás da tela a orientando, que ela possa estar com a tela dividida pelo meio, com um roteiro de perguntas e respostas, que ela possa estar sendo ameaçada ou coagida por alguém que está no mesmo ambiente no momento dela prestar testemunho. E esse é um ponto em que o sistema poderia melhorar, porque como realizar a inquirição, em que ambiente realizar a inquirição, qual tipo de pergunta a ser formulado, quem formula perguntas primeiro, isso são variáveis do sistema que independe da memória humana. Isso é o que o sistema pode buscar aprimorar para diminuir riscos de erro no depoimento. Ainda com relação à produção da prova documental, não tem sido incomum que notadamente vítimas, mas muitas vezes testemunhas, aleguem que têm receio de depor na presença do réu, e tem sido muito mal aplicada uma regra do Código que diz que, sim, se o réu no depoimento, por alguma palavra ou por algum gesto, estiver intimidando a testemunha e, com isso, possa comprometer o depoimento, impedi-la de dizer a verdade,
o juiz pode determinar que o réu seja retirado da sala de audiência e participe em outro ambiente por videoconferência. O que nós temos visto na prática é que, numa esmagadora maioria de casos, às vezes não é nem a testemunha que se sente assim durante o depoimento. Se vocês forem no Fórum Criminal da Barra Funda, vão ver que quando as testemunhas chegam e se apresentam ao funcionário que está lá anotando o nome de quem compareceu, muitas vezes ele próprio já toma a iniciativa e diz algo assim para a testemunha: você não quer depor na presença do réu, né? Você prefere que ele fique em outro lugar. Depois de um funcionário do fórum lhe dizer isso, provavelmente, ou 99,9% dos casos, as testemunhas vão dizer: sim, eu não quero depor na presença dele. E não é que há algo feito pelo acusado que o leva a ser retirado da sala, mas simplesmente o acusado não entra na sala, não participa, a testemunha depõe sem a presença do acusado. O risco disso para a qualidade menos epistêmica, mas mais de ampla defesa, é que nós vimos que a ampla defesa é composta tanto da defesa técnica exercida pelo pelo advogado, quanto pela autodefesa exercida pelo próprio acusado. E ela será tão mais ampla quanto maior ou melhor for essa interação entre esses dois sujeitos que compõem a ampla defesa. E muitas perguntas feitas em audiência, por mais que se prepare um roteiro de perguntas e respostas, ou pergunta A ou B, de acordo com a resposta à pergunta anterior, ser 1 ou 2, muitas vezes, ou sempre, acabam havendo surpresas, acabam havendo revelações de fatos inesperados, e, portanto, o advogado, que não tem conhecimento direto dos fatos, precisa ter ao seu lado seu cliente para se consultar. Isso compromete a qualidade da defesa. Pensando num depoimento terminado, concluído, no ponto de vista da valoração, que talvez é o que mais nos interesse, as discussões jurisprudenciais também são extremamente precárias. Muitos acórdãos que baseiam esse presuntivismo de veracidade do depoimento, dizendo algo mais ou menos assim: a testemunha não conhecia o réu, a testemunha não tem nada contra o réu, não teria motivo para querer incriminá-lo frivolamente, portanto, o que a testemunha disse é verdade. Nós temos algumas discussões específicas sobre o valor do depoimento dos policiais como testemunha, variando de duas posições extremadas. O depoimento policial não tem valor nenhum, porque ele é interessado na causa, ele participou da prisão da pessoa. Se a pessoa mostrar que ela é honesta, esse policial pode estar cometendo até um crime de abuso de autoridade, portanto, um excesso negativo, até um excesso positivo. Coisa do tipo: os policiais são funcionários públicos e os funcionários públicos têm presunção de veracidade nos seus atos. Como se o papel do policial fosse o papel de um funcionário público que tem nas suas atribuições função certificante. Os funcionários públicos têm nos seus atos presunção de veracidade. Quem tem na sua função narrar, descrever fatos que se deram perante si. Então, claro, se eu comparecer num notário e narrar algo na presença daquele notário, uma escritura que diga que eu compareci e narrei algo, marido e mulher comparecem perante um notário e declaram que, embora ainda estejam casados, estão separados de fato desde tal data. Apresentam seus documentos e o notário vai relatar que naquele dia, naquela hora, compareceu em sua presença fulano e beltrana, documentados, etc., que ele conferiu os documentos e que fizeram as seguintes declarações: casaram-se em tal data, tiveram tantos filhos com tais idades e que, desde tal dia, estão separados de fato. Esta escritura tem uma presunção de veracidade daquilo que ocorreu na presença do notário. E isso é bom que se diga. Eu tenho a presunção de veracidade que naquele dia aquelas duas pessoas compareceram perante o notário e disseram que estão separadas de fato, desde aquela data. O policial não tem essa função.
Não é papel do policial certificar fatos. É papel da Polícia Civil investigar fatos. É papel da Polícia Militar prevenir crimes e realizar a imediata repressão ao delito. Portanto, dizer que o depoimento policial tem presunção de veracidade me parece também um extremo oposto. Então, muitas vezes se adota uma posição intermediária dizendo algo do tipo: o depoimento do policial tem força como o depoimento de qualquer outra pessoa e deve ser valorado de acordo com o conjunto da prova. Eu acho que o grande problema do depoimento dos policiais, como nós vamos ver, e o texto da Paula faz esta referência, né, quando eu tenho o processo de retenção dos fatos, né, e esse processo de retenção, ele envolve, durante um período até a estabilização, alguns mecanismos de codificação. Os fatos repetitivos, nós temos uma tendência de categorizar esses fatos, né? Então, se eu assisto muito jogo de futebol, tem um determinado jogador que normalmente toda vez que ele pega a bola, ele vai até a linha de fundo e cruza aquela bola. E sai um gol um dia, eu tento lembrar o gol que foi feito há um ano atrás, eu vou ter uma tendência de dizer que quem cruzou aquela bola foi aquele fulano, porque eu já vi ele realizando aquela jogada várias vezes e fazendo aquele cruzamento, ainda que naquele dia ele não estivesse jogando, fosse um substituto da posição que estivesse jogando. Ora, o policial de rua, principalmente nos crimes que os policiais estão habituados, né, a atuar, prender quem furtou um celular, prender quem furtou um relógio, prender o fulano que estava portando droga ou que estava vendendo uma pequena quantidade de droga perto da biqueira, etc. Eles realizam essas atividades diariamente, se não 2, 3 vezes por semana, eles prendem alguém em situações muito semelhantes. Então, não é difícil que na retenção desses fatos ele crie categorias, né? Então, se normalmente quem furta um celular faz isso em bando, chegam de 3 ou 4 ou 5 adolescentes ou adultos, se eventualmente um dia ele participou da prisão de alguém que furtou um celular sozinho, haverá uma tendência de 1 ano depois, 2 anos depois, quando ele for depor, que ele diga, não, ele estava com outras pessoas, um deu cobertura, o outro ameaçou, etc. Por quê? Porque ele codifica aquela informação dessa maneira. Então, acho que o depoimento dos policiais em relação ao que aconteceu ali na abordagem, ele tem um problema epistêmico mais do que um problema jurídico. Efetivamente, a lei não proíbe o depoimento dos policiais, como também não dá ao depoimento dos policiais uma força epistêmica maior do que uma testemunha comum. Mas ele tem este problema. Temos também uma discussão, desde sempre, né, com o depoimento infantil, né, e que aí é muito mais um problema também de memória. As crianças costumam fantasiar em determinadas fases do desenvolvimento cognitivo, é verdade, ela senta numa vassoura e fala, estou andando num cavalo, embora ela saiba que aquilo é uma vassoura, não é um cavalo, né? Mas as crianças, talvez ainda por uma formação ainda inicial, do ponto de vista de certos valores, aspectos morais, não compreendem o problema, o peso de uma mentira, né, notadamente em termos de repercussões judiciais. As crianças são facilmente sugestionáveis, notadamente por parentes, pessoas mais próximas, né? A forma de tentar fazer uma criança relembrar um episódio, notadamente quando isso é feito por quem não tem experiência em psicologia do testemunho, muitas vezes com perguntas sugestivas, ele fez isso? Foi na casa dele? Como é que aconteceu? Ele estava sozinho no quarto, né? Etc. Isso pode fazer com que a forma de pergunta acabe criando, né, falsas memórias. Então, hoje, o depoimento infantil deve ser visto, e é onde tem se procurado desenvolver alguns aspectos neste sentido. A própria previsão
do depoimento especial realizado por uma equipe de psicólogos, sem a presença do agressor, o mais próximo possível da data do evento, de forma irrepetível. Tudo isso visa a criar condições do sistema de justiça para diminuir a chance de contaminação epistêmica da memória da criança. Então, em linhas muito gerais, para uma primeira parte da nossa aula, né, o que nós temos do sistema de justiça e das discussões são essas. Eu me espantei, vou ver se acho que eu tenho até aqui no celular, quando eu estava preparando a nossa aula e revendo os textos que foram colocados, né, eu olhei e falei, poxa, esse meu texto aí eu não devia nem ter colocado, ele é um texto muito antigo, não tem mais muito sentido ficar discutindo isso, se pode, vou achar aqui, se pode ou não substituir um depoimento por uma declaração em papel. E quando eu dizia isso, me deparei com um julgado da 5ª turma do STJ, da semana passada, portanto, atualíssimo, ministro relator Ribeiro Dantas, em que ele anulou uma audiência de instrução sob o fundamento de que não cabe ao magistrado impor à defesa expor os motivos pelo qual pretende a intimação da testemunha abonatória. Ele entendeu que existe um prejuízo à defesa porque ela foi obstada de produzir prova oral durante a audiência, que é um elemento importante para a sua construção argumentativa, e com isso ferindo o contraditório à ampla defesa. E diz o relator, em conclusão, é vedado ao juiz recusar a intimação judicial das testemunhas de defesa, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, por falta de justificação do pedido, substituindo a intimação por declarações escritas das testemunhas consideradas pelo juízo como meramente abonatórias, configurando violação ao princípio da paridade de armas e do direito à ampla defesa. Testemunhas abonatórias, que quase ninguém liga para elas, muitas vezes têm um apelido jocoso de testemunhas de canonização. Muitas vezes o acusado arrola uma testemunha para falar, não dos fatos, porque ela não tem conhecimento dos fatos, mas para falar de aspectos pessoais da vida do acusado, né? Primeiro que isso não é um tema fora do objeto do processo. Basta nós pensarmos que se o acusado vier a ser condenado, o artigo 59 do Código, na dosimetria da pena, na fase de fixação da pena base, diz que o juiz levará em conta culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima. Então, ter elementos sobre a vida pregressa, a conduta social, a forma de se portar, padrão de comportamento, etc., é um fator importante para a dosimetria da pena em caso de condenação. Outras vezes, embora não seja um elemento infalível, há certas condutas repetitivas que muitas vezes eu ter um padrão de comportamento permite, com alguma segurança, poder inferir um comportamento geral. Se eu estou processando alguém porque ele estava dirigindo embriagado, em altíssima velocidade, realizando manobras arriscadas, né, é claro que não é uma segurança total que isso não é verdade, só porque alguém diz, olha, eu já andei inúmeras vezes de carro com essa pessoa, ela sempre estava sóbria, ela sempre respeitou as regras de trânsito, quando eu estava junto com essa pessoa eu nunca a vi passar no sinal vermelho, eu nunca a vi exceder o limite de velocidade, eu nunca a vi deixar de parar numa faixa de pedestre quando tinha um pedestre para atravessar. É lógico que nós não estamos falando aqui em dividir o mundo entre descendentes de Caim e descendentes de Abel, e que os descendentes de um ou quem se comporta de um jeito sempre é inocente, quem comporta do outro jeito sempre é culpado. Mas algum valor há de ter estes aspectos.
E os juízes simplesmente diziam, porque querem liberar suas pautas, porque querem fazer audiências mais rápidas. Doutor, se for testemunha meramente abonatória, eu não vou deferir oitiva, o senhor substitua por declarações escritas. Na verdade, é claro que as declarações escritas perdem qualidade epistêmica. Porque se fulano disser, conheço ele há 20 anos, sei que ele é um bom pai, sei que ele é muito carinhoso com os filhos, eu poderia perguntar, bom, mas o senhor conhece ele há 20 anos? Como? Porque se for só do local do trabalho, o senhor nunca frequentou a casa dele, não dá para você saber se ele é um bom pai ou um mau pai. Ah, o senhor conhece ele da igreja. Ah, o senhor conhece ele porque é vizinho. Então, nessas circunstâncias, o que você disser sobre a família dele pode ser razoável. Por outro lado, se você conhece ele porque ele é seu vizinho e você for declarar como que ele se comporta no trabalho, provavelmente essa declaração tem algo que precisa ser complementado. E se eu simplesmente mando essa declaração por escrito, sem possibilidade de perguntas e reperguntas, eu perco esse elemento epistêmico. Então, meu texto é de 2005, achei que já era um negócio totalmente ultrapassado, mas na semana passada o STJ estava ainda debatendo se era possível substituir depoimentos por declarações escritas ou se isto viola ou não a ampla defesa e o contraditório. Mas vamos lá. Alguma pergunta sobre essa parte geral? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que nós estaríamos ainda, vamos dizer assim, mais numa aula clássica ou tradicional sobre prova testemunhal, e se fosse isso, não precisaríamos ir muito além disso que eu já falei para vocês, e acho que talvez essa realmente seja a parte menos interessante do que a gente tem para discutir. Alguém quer fazer alguma pergunta ou podemos prosseguir? Pois não, Christian. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bom. É um caso que eu tive no trabalho em que uma das vítimas era o processo tinha 2 crimes, né? E aí era difícil o desmembramento porque os fatos eram muito ligados. Basicamente a furtadora foi vítima de estelionato. E aí ela era vítima do estelionato, mas ela tinha cometido furto. E aí surgiu uma questão em relação ao momento da oitiva dela, né? Porque ela deve ser ouvida como interrogada ou ela deve ser ouvida como vítima, né? E aí até uma das partes, inclusive, exigiu o desmembramento do processo por conta disso, porque falou que a instrução ficaria complicada. Nesse caso, é possível fazer a oitiva dela nos 2 momentos? Eu acho que sim. É uma situação meio atípica. O código não tem regra quanto a isto no depoimento. O código distingue, né, aproveitando a pergunta do Christian, 3 figuras, em que os 3, né, na linguagem do Vitor, prestam um testemunho natural. Quais são essas 3 figuras? A testemunha propriamente dita, o saudoso professor Pitombo dizia, testemunha é quem vê ou ouve e não participa, né? Definição bem singela, mas muito correta, né? Não é parte do processo. Nós temos a vítima, e que o código não diz que a vítima presta depoimento, diz que haverá as declarações da vítima, e o código diz que o acusado será interrogado. Então, são 3 sujeitos com status diferentes, os 3 prestando declarações perante o juiz. O código tem uma regra, Christian, que proíbe em relação ao assistente de acusação, que é uma decorrência do papel de vítima, que no mesmo processo não pode ser assistente de acusação quem for réu. Eu me lembro uma vez que eu tive um caso desse. Era uma briga que saiu numa festa de faculdade, um remesso de latas de cerveja, cadeiras generalizado, etc. E o meu cliente foi denunciado. E nós conseguimos provar, e a vítima, que tinha sofrido uma lesão no olho porque tinha sido acertada por uma lata de cerveja, etc., se habilitou como assistente de acusação. E nós conseguimos provar, e a denúncia foi aditada, que essa vítima tinha dado uma cadeirada, né? Não é só da Atena que faz isso, tinha dado uma cadeirada no meio da briga no meu cliente. Então, a denúncia foi aditada e ele passou a ser vítima do golpe com a lata de cerveja e autor da lesão com a cadeirada. E aí nós dissemos, olha, nesse caso ele não pode continuar figurando como assistente de acusação, porque o código tem uma regra que assim o proíbe. Mas para o depoimento, não. Eu acho, Christian, que a melhor maneira de fazer isso
seria cindir o momento de oitiva de acordo com cada um dos objetos. Porque o artigo 400 prevê, com relação à ordem da oitiva, que primeiro eu ouço a vítima, depois eu ouço testemunhas arroladas pela acusação, testemunhas arroladas pela defesa e, por último, o interrogatório. Então, eu acho que o correto seria ouvir essa pessoa, primeiro, como vítima. Ela foi vítima do furto, é isso? É autora do estelionato ou o inverso? Contrário. Ela foi vítima do estelionato e autora do furto. Então, primeiro, eu a ouço como vítima do estelionato, né? Como é que se deu o estelionato, como é que você foi enganada, a pessoa se aproximou como, dizendo o quê, qual era a vantagem, etc. Eu, se fosse o juiz, falar, nesse momento, não se faz pergunta sobre o furto, porque ela está aqui como vítima do estelionato. Depois ouço as testemunhas de acusação, ouço as testemunhas de defesa, e depois aquela pessoa, ao final, vai ser interrogada, mas aí ela vai ser interrogada para falar do furto. Faço as perguntas relativas ao furto. Esta não me parece, com todo respeito ao advogado de uma das partes, uma das hipóteses de exceção do Código, que o Código preveja a não reunião de processos conexos ou mesmo a separação. É verdade que o Código, no artigo 80, tem lá uma regra extremamente aberta que diz que o juiz pode separar os processos, primeiro, quando há um excessivo número de réus, não me parece o caso. Segundo, quando eu tiver réus presos e réus soltos, para não atrasar o processo do réu preso, não sei se era o caso, mas aí o Código tem uma saída que ele diz quando, por outro motivo relevante, o juiz julgue pertinente a separação, que dá para você encaixar tudo no outro motivo relevante, julgue pertinente. Mas não me parece que, nesse caso, a instrução conjunta me parece sempre mais proveitosa, porque dará ao julgador uma visão unitária do acontecimento. E, nesse caso, não me parece que seria imprescindível separar, acho que daria para separar os momentos e os objetos de oitiva dessa pessoa que tinha duplo papel no processo. Perfeito, professor, obrigado. Nada. Bom, então vamos lá. O texto do Vitor nos esclarece o que é testemunhar, independentemente do contexto jurídico. Testemunhar é qualquer pessoa, diz o Vitor, é um ato de comunicação, escrito, sonoro ou visual, mediante o qual uma pessoa afirma que P, sendo P um estado de coisa presente ou pretérito, não necessariamente presenciado pela testemunha. E faz uma ressalva que não é testemunho emitir uma opinião ou expressar um sentimento. Se eu disser o seguinte, nossa, eu estou com dó das pessoas que perderam a casa na enchente do Rio Grande do Sul. Isso não é um testemunho. Estou expressando um sentimento meu. Como se eu emitir uma opinião. Eu acho que o Pablo Marçal mereceu a cadeirada porque ele provocou o Datena. Ou se eu disser, poxa, o Datena tinha que estar preparado para ser provocado, e mesmo assim ele tinha que se controlar, isso também não é um testemunho. Eu estou emitindo uma opinião. Agora, se eu disser o seguinte, a cadeirada pegou no braço, ou a cadeirada pegou na costela, este é um testemunho. Porque, ainda que eu não estivesse presente, eu vi as imagens e eu estou emitindo uma declaração sobre algo que eu vi, sobre um fato pretérito. Estamos falando em testemunho. E eu sempre distingui, quando nós falamos em testemunha, que testemunhar não é a mesma coisa que a testemunha prestar depoimento. Testemunhar algo acontece fora do processo e antes do processo. Vocês que estão aí, o Christian, que eu estou vendo, que acho que está na faculdade, o Denis deve estar na casa dele ou num outro lugar. Se queimar uma lâmpada aí, vocês estão testemunhando que uma lâmpada queimou. Isso não tem nenhuma relevância jurídica. Só que se o Christian está aí numa sala da faculdade, tem outras pessoas junto com ele, sai uma briga aí de dois alunos por qualquer motivo, por desavenças políticas, o Christian estará testemunhando uma briga. Isso significa que ele vai ser testemunha em um processo judicial? Não sei. Nós não sabemos se vai ter processo judicial, nós não sabemos se ele vai ser arrolado como testemunha. Se tiver processo, se ele for arrolado, se ele comparecer perante um juiz para narrar o que ele sabe, aí ele estará prestando um depoimento judicial na condição de testemunha.
Então, quando nós falamos, porque nós falamos em prova testemunhal, o que é a prova testemunhal? É o depoimento que a testemunha presta perante o juiz. Mas, normalmente, a gente fala a testemunha, e daí falamos em testemunhar. Mas aquilo que ela faz em juízo, quando ela depõe, não é testemunhar. Ela testemunha no momento em que ela tem contato com aquele fato, a ela presente, e que depois ela vai narrar como um fato pretérito perante o juiz. Isso é testemunhar, né? E acho que a grande importância, e isso vem fora da ciência jurídica, é quando o Vitor destaca que não há essa passagem de conhecimento. Primeiro que o testemunho não tem relação com a verdade, né? Porque eu posso narrar um fato que seja verdadeiro ou que seja falso, né? E o texto da Paula deixa claro também que esta percepção, depois a retenção e depois a narrativa, no terceiro momento, a exposição daquilo que está na memória, não é o fato em si, né? É a forma como aquele sujeito testemunhante apreendeu os fatos, reteve os fatos e vai descrever os fatos, né? Certamente, se duas pessoas, uma do lado da outra, assistiram uma briga, o fato é o mesmo. Muito provavelmente, depondo uma sem estar na presença da outra, ainda que ambas querendo falar exatamente a verdade, ainda que eu tenha pouquíssimas influências de fatores externos, porque essa briga se deu num campo de futebol e ela já foi levada para uma delegacia do torcedor que existe dentro do próprio estádio e meia hora depois, sem conversar com ninguém, ela está lá prestando o seu depoimento, as duas prestam depoimento uma em seguida da outra, serão narrativas distintas sobre aquele fato, porque cada uma narra a partir da sua percepção daquele fato. E, obviamente, nós temos erros honestos. Mas o que o Vitor diz é, olha, não há essa passagem de conhecimento no testemunho. Não é porque eu vi algo e presenciei que eu narro aquilo para o escrivão, ou depois eu narro aquilo para o juiz, que eu tenho ali uma transmissão daquele meu conhecimento, né? Ele diz, há nesse momento um recomeço epistêmico, né? Portanto, acreditar que simplesmente a verdade presenciada por alguém é transmitida para o outro, né? Isto é realizar um salto cego. Ah, mas nós não fazemos isso. Fazemos, e como em outros temas, em aspectos que um eventual erro é irrelevante. Se eu perguntar para a minha funcionária, ô, Mina, você viu onde eu guardei a chave do carro? E aí meu filho fala, pai, eu lembro que eu vi que você guardou na mesinha da sala. Se ele estiver errado e eu acreditar nele e for lá abrir a mesinha da sala e a chave não estiver lá, qual o problema dessa não transmissão de conhecimento? Eu perdi 5 minutos, vou ter que procurar em outro lugar e talvez eu chegue atrasado 5 minutos na aula presencial. Mas outra coisa, alguém ficar 5 anos preso, né, por conta disso. Obviamente que isso não significa que nós não devamos dar valor algum à prova testemunhal, que as testemunhas devam ser defenestradas do processo, que devamos proibir a prova testemunhal. Mas significa que devemos tomar cuidados extra com a prova testemunhal e, notadamente, saber que há fatores que podem prejudicar a prova testemunhal, que decorrem da memória humana, e mais do que isso, fatores estes que não têm relação com a honestidade ou desonestidade da testemunha. É por isso que os dois textos criticam uma posição presuntivista quanto à verdade do conteúdo dos testemunhos. Cristiano, não sei se você quer fazer perguntas ou você só deixou a mão da outra. Ok. O nosso legislador e os juízes trabalham com uma postura presuntivista, né? Há alguns aspectos, até de senso comum, que, de uma maneira geral, justificariam esse presuntivismo. Certamente, a grande maioria das pessoas na população, a população é composta de pessoas, em sua maioria, honestas. Pessoas honestas não têm interesse em deliberadamente mentir para prejudicar ou para beneficiar alguém que não mereça ser prejudicado nem ser beneficiado. Bom, mais do que isso,
As testemunhas, quando vão depor, o juiz as adverte que elas têm o dever de dizer a verdade. Os juízes esclarecem a testemunha que, se ela mentir, ela poderá ser processada pelo crime de falso testemunho. Então, eu digo, se as pessoas normalmente são honestas, se as pessoas honestas prestam compromisso de dizer a verdade, que reforça o seu compromisso com a verdade. Se as pessoas honestas ainda acreditam num papel orientador de conduta da norma penal e sabem que existe uma norma penal que diz não mentirás. E mais, sabem, do ponto de vista de prevenção, que se elas mentirem, elas podem ser apenadas, eu digo, bom, mas então realmente todo mundo vai dizer a verdade. Aí eu somo com isso algo do tipo, quem trabalha com processo aqui já viu no começo dos depoimentos, que às vezes quase sempre tem uma frase assim, as de costume disse nada? Já viram isso? O que significa isso? Que eu pergunto, o juiz pergunta, às vezes nem pergunta, mas pergunta, olha, aqui é o processo sobre tal coisa, o que a senhora sabe? Aqui é réu fulano e a Beltrana. Aqui a senhora conhece, não conhece, tem alguma coisa contra, tem alguma coisa ao favor. Então, as de costume disse nada, quer dizer, eu falei que é o objeto do processo, quem é o acusado, perguntei se ela tem alguma coisa contra essa pessoa, algo que a impeça de dizer a verdade, ela disse que não. O Código ainda tem um mecanismo que é a contradita, que permite que a parte, antes do início do testemunho, se houver algum fator que possa influir para que a testemunha não diga a verdade, possa contraditar essa testemunha. Eu alego para o juiz essa situação, o juiz indaga a testemunha se ela se sente, se aquele fato é verdadeiro ou não, se ela se sente por conta dele, se verdadeiro for, impedida de prestar o seu depoimento, falando só a verdade do que saiba, e depois ele vai avaliar e pode, inclusive, deferir a contradita, o que não significa que a testemunha estará impedida de depor. Mas eu diz, ouvirei a testemunha como informante. O Código não tem muito uma diferença. Testemunha, estrito sensu, vale X, e o informante vale X sobre 2. Né? Talvez o que a gente pudesse inferir como uma regra prática é que, de uma maneira geral, o sistema admite que uma única testemunha possa ser capaz de justificar a verdade sobre um enunciado fático. Não vigora mais hoje entre nós uma regra de prova tarifada de testes uno, testes nulo, ou seja, que uma única testemunha é incapaz de servir de justificativa por si só para a verdade de um enunciado fático. Por outro lado, me parece que seria bastante razoável, já que eu reconheço que o informante tem um comprometimento a priori de credibilidade, que eu dissesse, ninguém pode ser condenado só com base na palavra de um informante, alguém que o juiz acolheu a contradita contra esta pessoa. Né? E às vezes a contradita vem dos dois lados, porque às vezes nessas testemunhas abonatórias, o senhor conhece fulano? Conheço, há muito tempo, sou um grande amigo dele, amigo íntimo, não sei o quê. E o Ministério Público vai lá e fala, excelência, pela ordem, quero contraditar a testemunha, se ela é amiga íntima do fulano, padrinho do filho do fulano, etc., normalmente esse sentimento vai fazer com que ela não preste um depoimento verdadeiro, ou vice-versa. Uma outra testemunha que é rolada pelo Ministério Público, que é desafeto do acusado, conhece fulano? Conheço esse bandido desgraçado, eu sabia que um dia ele ia ser preso, porque ele só faz besteira e tal. A defesa vai falar, excelência, pela ordem, contraditar a testemunha, que ela tem uma inimizade intensa com relação ao acusado, e assim por diante. Mas o que os textos destacam, né, e esse é um ponto importante, né, que o antônimo da verdade não é a mentira. O antônimo da verdade é a inverdade. O antônimo da mentira é a sinceridade. Né? É nesse sentido que o Vitor diz que um depoimento pode não ser verdadeiro, mas não ser mentiroso. Né? Eu penso na mentira como uma intenção subjetiva de falsear a verdade. Neste sentido, eu posso fazer uma declaração que não seja verdadeira sem ter nenhuma intenção de mentir. Né? Acho que já dei esse exemplo a vocês. Vou sair de casa no limite do horário, né?
Aí meu filho fala, pai, não tá esquecendo de nada? Tá levando carteira, celular, chave do carro? Eu falo, não, filho, tá tudo aqui comigo, pode deixar. Desço no elevador, chego embaixo da garagem, falo, putz, esqueci a chave do carro lá em cima. Quando eu disse pro meu filho, não, tô levando tudo aqui comigo, eu não tava querendo mentir, eu não tava querendo enganar o meu filho. Até porque eu não queria me prejudicar para pegar aquele elevador demorado, chegar lá embaixo, ter que chamar o elevador de novo, subir de novo, pegar a chave do carro. Eu acreditava, sinceramente, que eu estava levando a chave do carro comigo. Então, eu não estava mentindo, mas aquilo que eu declarei não correspondia à verdade, porque efetivamente a chave do carro não estava no meu bolso, a chave do carro estava esquecida lá na gaveta da sala. E por que isso acaba sendo importante no nosso sistema? Porque também muito por conta desse presuntivismo e porque não existem sinais exteriores, marcadores da verdade, mas muitos de nós imaginamos, embora sem comprovação científica, que existem sinais exteriores que indicam a mentira. Então, muitos juízes fazem mais ou menos o seguinte raciocínio, por considerar equivocadamente, por partir da premissa que o antônimo da verdade é a mentira. Então, esses juízes pensam assim, se eu, que já tenho 20 anos de magistratura, já colhi inúmeros depoimentos, tenho experiência nisso, não percebi nessa testemunha certos sinais de mentira. Primeiro, a testemunha não conhecia o acusado, então eu já presumo que ela não tem interesse em prejudicá-lo. Segundo, a testemunha foi segura, não gaguejou, não ficou vermelha. Se já depois na delegacia, o que ela disse aqui, há uma certa coerência, porque não há dissonância entre o que ela disse uma vez e outra. Logo, se eu não encontrei sinais de mentira, esta testemunha está falando a verdade. Quando não, você não encontrar sinais de mentira, só indica que aquela testemunha está sendo, se você é um bom avaliador desses sinais de mentira, isso só indica que aquela testemunha está sendo sincera. Mas como os textos destacam, existem os erros honestos. Ou seja, a testemunha pode falar algo que é verdadeiro, e a testemunha pode falar algo que é falso, porque é verdadeiro porque corresponde à realidade, ou é falso porque não corresponde à realidade, aquele fato pretérito narrado pela testemunha, independentemente dela, do ponto de vista subjetivo, estar ou não querendo dizer a verdade. Até porque a verdade ou a falsidade de um enunciado depende da correspondência deste enunciado com a realidade, e não do conhecimento que a pessoa que está declarando tem sobre essa realidade. Eu estou aqui agora dando aula para vocês, o que eu estou vendo na tela, o rosto do Denis e do Christian, mais um monte de bolinha com as iniciais dos outros alunos, não estou com nenhuma coisa de notícia aberta. Mas se eu disser que agora, em vários locais do Brasil, existem matas pegando fogo, embora eu não tenha nenhum conhecimento sobre o que está acontecendo agora, porque agora eu estou concentrado aqui na aula, isto que eu estou dizendo provavelmente é verdadeiro. É muito difícil que agora não tenha aqui em São Paulo, em Brasília mesmo, estava tendo, em outros lugares, uma série de queimadas. Embora eu não tenha conhecimento sobre isso. Então, não daria nem para dizer que meu depoimento foi sincero ou mentiroso, mas ele é verdadeiro. Como ele pode ser falso? Eu estou aqui diante da janela do quarto do hotel e estou vendo como é que está a temperatura aqui em Brasília e o tempo. Se eu disser para vocês agora, está chovendo em Brasília durante a aula, embora vocês não tenham nenhum conhecimento disso, ser verdadeiro ou ser falso que está chovendo em Brasília agora não depende do conhecimento de ninguém. Depende de efetivamente estar chovendo ou estar fazendo sol. Por sorte, está fazendo sol, embora a chuva devesse ser muito bem-vinda por questões do tempo, da qualidade do ar, de apagar os incêndios e assim por diante. Então, ter a consciência
de que é possível a ocorrência de erros honestos, né, já é um fator para colocar em xeque esse ingênuo presuntivismo de verdade do que as testemunhas dizem. Agora, eventualmente, eu tenho uma testemunha, 2, 3, 4 que disseram a mesma coisa. Eu tenho documentos no mesmo sentido. Eu tenho uma prova indiciária. É claro que a hora que eu vou fazendo essa valoração conjunta de fontes distintas, de qualidades distintas, todas no mesmo sentido, aqueles enunciados individuais ganham força como fator de justificação epistêmica, aqueles meios de prova individuais ganham força como fator de justificação epistêmica da veracidade daquele enunciado. E aí, talvez mais notadamente o texto da Paula, né, ela nos mostra que a memória não é aquele monte de caixinhas que nós temos dentro do nosso cérebro e que quando a gente presencia um fato, a gente guarda cada fato numa caixinha e a hora que nós quisermos lembrar é só abrir aquela caixinha específica e entregar aquele fato tal qual ele aconteceu, nós o percebemos pelos nossos sentidos, nós armazenamos na nossa memória e depois nós podemos evocar e narrar aquele fato como se a nossa memória fosse uma máquina fotográfica que tirasse uma fotografia, guardasse ela lá dentro e depois pudesse reproduzir diretamente. O texto da Paula mostra que nas 3 etapas, né, nós podemos ter problemas. Hoje há uma série de estudos, por exemplo, sobre problemas na própria percepção, né? Fatos repetitivos nós tendemos a perceber melhor, porque já sabemos o que esperar de fatos únicos, episódicos. E os crimes de rua, assim, normalmente são fatos episódicos. As condições de luminosidade, de ambiente, afetam, por exemplo, a percepção. Aspectos da própria situação, uma série de estudos sobre o chamado weapon effect, ou seja, se eu estiver com uma arma apontada para mim, né, aquilo gera uma situação de estresse, eu tendo a concentrar meu olhar na arma, isso prejudica que eu tenha uma visão periférica e que veja outros aspectos do que está acontecendo. Há estudos que mostram que a velocidade em que o fato ocorre, o meu tempo de exposição ao fato, muda sensivelmente a qualidade da minha percepção. Algo que ocorre por 5 segundos, algo que ocorre por 20 segundos, algo que ocorre por 1 minuto. Então, e qual é o drama disso? O direito, o legislador, não pode fazer nada com isso. Não tem como o direito baixar uma regra dizendo agora as pessoas têm que ter uma atenção melhor aos fatos. Isso não vai mudar a atenção que as pessoas têm aos fatos. Depois, independentemente dos problemas de percepção, né, o processo de retenção desses fatos ou armazenamento desses fatos na memória, né, também não é um processo único e estático, né? Ele é um processo dinâmico. Ele é influenciado por uma série de fatores intercorrentes, né? Ou seja, se eu, por exemplo, depois da ocorrência de um fato, leio ou vejo notícias sobre o fato, né, isto pode, né, alterar um futuro depoimento sobre o fato. Eu vi o vídeo do Pablo Marçal tomando a cadeirada. Se eu não percebi direito onde a cadeira bateu, só que aí depois eu leio uma reportagem que diz ele quebrou uma costela e quebrou um dedo. Quando eu retenho essas 2 informações, vamos imaginar que eu fosse lá alguém do staff da campanha que estivesse lá e que depois eu fosse chamado a prestar o meu depoimento, ainda que na hora que eu vi tenha sido tudo muito rápido, não seria de se estranhar que eu dissesse, não, eu vi a hora que ele bateu o banco, ele ainda pôs a mão assim, o banco pegou no dedo dele, mas mesmo assim depois empurrou a mão dele e o banco pegou na costela. Isso não significa que quando eu vi e retive aquela imagem, eu vi com clareza o banco batendo no dedo e depois batendo na costela, mas aquela informação intercorrente
num momento ainda que não havia uma estabilização da retenção daquele fato, faz com que eu misture o que foi a minha percepção com a informação intercorrente que eu tenho. É por isso, por exemplo, e aqui o legislador pode ter alguma interferência, que o legislador diz que as testemunhas devem ficar separadas e devem ser ouvidas separadamente, para evitar que uma testemunha converse com a outra. Porque, às vezes, certos passos do acontecimento que, para mim, não estão claros, se eu conversar com uma outra testemunha e que ela prestou mais atenção naquilo, viu aquilo e me disse não, eu falei, eu não me lembro como é que foi, se ele já estava apontando a arma ou se ele sacou a arma. Aí a testemunha fala, não, eu vi, ele já chegou com a arma em punho. Aí quando eu vou depor, na minha memória estava, eu vi a hora que ele estava armado, eu vi a hora que ele falou, suma daqui, senão eu vou te matar. Mas do que eu tinha retido na minha memória, eu não lembrava se ele sacou a arma, eu não lembrava se ele chegou com a arma em punho, mas depois que eu converso com aquela testemunha, se o juiz me perguntar como é que foi, eu falo, então, eu estava lá, o fulano estava sentado na mesa, aí de repente entra pelo bar o réu já armado, apontando a arma na direção dele. Ah, você está querendo mentir? Não, mas a minha retenção dos fatos foi prejudicada. E mais, cada vez que eu evoco os fatos e narro os fatos, depois daquilo eu faço uma nova retenção, uma recodificação daqueles fatos. E aí, isto também pode ter influências. É por isso que é tão problemático o reconhecimento fotográfico ou o reconhecimento pessoal mal feito. E é por isso que depois não adianta, num segundo momento, eu fazer o reconhecimento pessoal by the book, seguindo as regras certinhas do artigo 226. Porque se está lá na delegacia, o delegado lá abre uma fresta da porta, mostra para a vítima, e aqui estou falando, né, testemunho lato sensu, mostra para a vítima o fulano lá algemado, com a cara meio vermelha, que já tomou uns tapas na cara do PM. E fala, tá lá, tá vendo aquele cara? Foi ele que roubou você semana passada? Acho que foi ele. Aí a defesa vai lá, diz que aquilo não está certo, que não pode, que aquele depoimento, que não é assim que faz o reconhecimento pessoal, que aquele é um reconhecimento irritual, que é nulo, que é não sei o que. O juiz fala, então tá bom. Então agora vamos fazer um reconhecimento em juízo, você vai ser chamado a descrever as características da pessoa que te assaltou, você vai dizer o que se lembra daquilo, e depois nós vamos colocar 5 pessoas, uma do lado da outra, e você vai me dizer se entre aquelas 5 pessoas está a pessoa que te assaltou. Sem feedbacks, etc. Quem me garante que em juízo, 1 ano depois, aquela vítima vai estar lembrando do dia do assalto, de quais eram as características da pessoa que ela percebeu no dia do assalto, e não daquele episódio que aconteceu com ela, ligada a este primeiro acontecimento, 1 semana depois na delegacia, quando de forma sugestiva o delegado abre a porta e fala, foi aquele fulano? Quem me garante que a descrição da pessoa que ela vai fazer estava com o cabelo curto, tinha barba, não tinha barba, o nariz era largo, o nariz era fino, o lábio era grande, o lábio era pequeno, os olhos eram castanhos. Vai ser a descrição das características do primeiro episódio, não a descrição das características do segundo episódio, que vai interferir na memória dessa pessoa. Então, esse também é um ponto em que nós temos que, de alguma maneira, chamar a atenção. Mas acho que o momento mais crucial para o processo seria, e onde o legislador teria condição de interferir mais, seria nesse último momento, no momento em que eu vou ter a recuperação da memória, porque aqui sim cabe ao legislador dizer como isto vai ser feito, que tipo de perguntas que vão ser feitas, vai ser um relato livre, narre-me tudo o que você sabe sobre os fatos, ou vai ser um relato orientado, estruturado? Se for um relato com perguntas, essas perguntas podem ser perguntas fechadas
ou elas têm que ser pergunta aberta? É completamente diferente eu perguntar para a testemunha: você se recorda do acusado estar armado? Se eu perguntar para a testemunha: o acusado estava usando uma pistola preta? Eu estou induzindo a testemunha a dizer que sim. Eu estou tirando da testemunha, falando, não, não era uma pistola, era um revólver, ou era uma pistola, mas eu acho que não era preta, acho que a pistola era prateada. Né? E sem contar coisas como, senhor Denis, o senhor reconhece essa assinatura aqui, é sua? Não, essa assinatura é minha. O senhor foi depor na delegacia de polícia? Não, eu fui depor na delegacia de polícia, sim. O senhor sabe ler, né, Denis? Sei. Ou então o senhor leu o depoimento antes de assinar, né? É, eu li. Ah, então eu vou ler o seu depoimento. Blá, 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 blá. O senhor confirma tudo isso aqui que é verdade? O Denis vai falar o quê? Não. Naquele dia eu tinha tomado um ácidozinho, estava doidão, vendo um unicórnio colorido e falei um monte de besteira que veio na minha cabeça. Ele vai dizer, não, claro, tudo isso é verdade. Só que aquilo que o Denis falou da primeira vez era sem contraditório, sem chance de perguntas. Talvez o Denis, induzido pelo escrivão, não, mas de onde você estava, dava para ver, né? Dava, eu vi. Eu não vi muito bem, não. Muito bem também, mas o cara, dá para você saber que é ele. Dá para saber tal. E põe lá no papel que o Denis reconheceu o fulano. Só que aí eu vou perguntar, Denis, mas era de dia ou de noite? O Denis vai falar, não, já estava entardecendo, já estava meio escuro. Ô, Denis, mas na rua tal onde você estava, tinha iluminação ou não tinha? Não, tinha iluminação. Pô, mas ela não é uma rua arborizada, com umas árvores baixas que atrapalham a luz? É, atrapalha a luz, atrapalha a visão um pouco. Bom, e onde você estava? Tinha um declive, tinha um aclive, tinha carros parados no meio do caminho? Qual a distância? Como é que era teu ângulo de visão? O que você estava fazendo ali? Então, estas situações são aquelas em que o legislador pode, né, intervir. Como aspectos gerais, o tempo é inegavelmente um fator que compromete a memória. Criar um processo mais rápido é algo que pode favorecer ou, pelo menos, diminuir as chances de erro desses testemunhos. Disciplinar as formas de pergunta. Né? Evitar ou perguntar para a testemunha se ela teve contato com os fatos, com outras pessoas que falaram sobre aquele fato para ela. E, obviamente, isso não significa que eu esteja querendo processar essas outras pessoas por falso testemunhos, etc. Dizer que deliberadamente essas pessoas estavam forçando a testemunha a mentir, mas saber se a testemunha teve contato, isso é, ou por exemplo, em crimes sexuais, notadamente com vítimas infantis, né? O primeiro momento, a primeira revelação, a forma como se deu a primeira revelação é extremamente importante. Né? Até porque, depois disso, muitas vezes, e é natural, pai, mãe, parentes, professores querem saber o que aconteceu, como que aconteceu, por que aconteceu, ficam perguntando, não tem habilidade, formação, é natural que assim o seja, em psicologia do testemunho, fazem perguntas fechadas, fazem perguntas sugestivas. O episódio é doloroso, obviamente, para a criança. Né? As crianças são profundamente influenciadas pelas pessoas que elas gostam, até porque tem um medo de, contrariando essas pessoas, sofrer uma rejeição, achar que a pessoa não vai gostar mais dela, etc. Então, se uma pessoa dessa, com a melhor das intenções, faz uma pergunta sugestiva, ou qualquer pergunta que faz, tem chance da criança dizer, sim, é verdade. Você chega para a criança e pergunta, o pai pergunta, você gosta mais do papai ou da mamãe? Ela fala, do papai. Aí a mãe chega e pergunta, você gosta mais da mamãe ou do papai? Ela vai virar para a mãe e vai falar o quê? Da mamãe. Ah, ela está mentindo? Não, ela está preocupada em desagradar alguém que ela muito considera e que ela acha que se ela falar uma coisa que não é o que aquela pessoa espera obter como resposta,
que ela vai ter alguma consequência negativa, que ela vai perder o amor, que ela não vai ter mais a atenção que ela gostaria de ter, e assim por diante. Né? Então, esses incidentes no momento da recuperação poderiam e deveriam ser melhor estruturados. Né? Evitar que o juiz dê, por exemplo, isso vale para o escrivão também, na delegacia de polícia, feedbacks positivos à resposta. Não, então isso está certo, isso a senhora lembra bem, né? Que bom. Eu falo, opa, beleza. Não, mas a senhora não viu, então, quando ele jogou para você falar, opa, isso aqui, como que eu posso não ter visto isso? O cara está até bravo comigo, está falando, pô, mas é impossível a senhora não ter visto isso. Por tudo isso, e aqui realmente não é voltar a defender prova tarifada ou voltar a defender testes uno, testes nulo. A mim parece que um sistema racional de valoração da prova ele é um sistema de confirmações e desmentidos, mas que de uma maneira geral, por mais honesta que seja a testemunha, por mais bem intencionada que seja a testemunha, por mais correta que seja a testemunha, que basear uma reconstrução histórica dos fatos num único testemunho, de pessoas que, entre presenciar o fato e narrar este fato para o juiz, naturalmente foi submetida a uma série de eventos intercorrentes, muitas vezes prestou um depoimento na delegacia, depois daquilo falou daquilo com amigos, com parentes, com vizinhos, se o fato tem alguma notoriedade, lê reportagens sobre o fato na mídia, né? Depois de 2 anos, com todos esses eventos intercorrentes, ela comparece perante um juiz e presta um depoimento, e o juiz falar, o fato está provado pela testemunha tal. Aliás, trata-se de testemunha que sequer conhecia o acusado, não tinha nenhum interesse para incriminá-lo e, portanto, para não dizer a verdade. Errado. Ela não tinha nenhum interesse para mentir. Mas o fato dela não ter interesse para mentir não autoriza esse presuntivismo ingênuo de que logo tudo que essa testemunha falou é verdade. Aí vocês me perguntarem, bom, professor, mas então essa sua posição dificulta a condenação? Eu acho que a minha posição é uma posição que leva a sério um estándar de prova elevado para a condenação. Isso dificulta a condenação? Dificulta. E aqui o problema é, de novo, o drama do processo. Mas então você está deliberadamente assumindo, aceitando que essa sua postura levará a falsas absolvições. Né? Quando eu falo de falsas absolvições, entendam, absolvições de sujeitos materialmente culpados. Né? Isso materialmente, de um ponto de vista ideal do que aconteceu na realidade, independentemente do que o processo revela. O José matou a Maria. Mas eu tenho só uma testemunha, mais ou menos, tal, então José vai ser absolvido pelo indúbio pro réu. Vai. Essa é uma falsa absolvição. Ainda que o resultado do processo esteja certo, indúbio pro réu, só a única testemunha não atingiu o estándar probatório, né? Essa é uma falsa absolvição, porque materialmente o José era culpado, ele tinha matado a Maria e o resultado do processo foi a absolvição do José. O resultado justo desse processo seria a condenação do José e não a absolvição do José. Então, ter um estándar probatório elevado e reconhecer que por todas essas falhas, muito provavelmente, se eu tiver um único depoimento, sem nenhum outro elemento de corroboração, isto é insuficiente para eu considerar que foi atingido o estándar probatório e, portanto, poder condenar aquele acusado, aumenta o número de falsas absolvições, mas, com certeza, evita muito o risco de falsas condenações. Isto é, de condenações de pessoas materialmente inocentes. E que, se eu tiver só uma prova de uma testemunha, que por qualquer motivo, porque leu uma reportagem, porque foi influenciada de alguma maneira na hora da codificação dos fatos,
cometeu algum equívoco na hora de evocar esses fatos também. Me parece que é um preço a se pagar para proteger a liberdade, ainda que sabendo que neste fator, que para defender esse fator, eu corro o risco contrário. Os estudos, por exemplo, e acho que isso é importante, né? Os estudos de falsas memórias e mostram, inclusive, a possibilidade de falsas memórias que foram, né, implantadas deliberadamente. Né? Estudos do tipo, o mágico vai na escola e faz uma mágica para as crianças. Eu colho o depoimento das crianças depois e faço uma série de perguntas verdadeiras sobre coisas que aconteceu. Ah, você viu a hora que o mágico tirou a pombinha da cartola? Ah, eu vi. Ah, você viu a hora que ele transformou o lencinho numa rosa? Ah, eu vi. E aí, no meio desse monte de pergunta do que aconteceu, você pergunta, você viu a hora que o mágico caiu e machucou a perna? Ah, eu vi, mas o mágico não caiu e não machucou a perna. Essa criança não está querendo deliberadamente mentir. Um estudo específico da criança que se perdeu no shopping center, eu vou lá, pergunto para o pai e para a mãe certas coisas que aconteceu, como é que a criança gosta quando ela vai no shopping, onde é que loja que ela gosta, e depois converso com a criança, e aí falo, poxa, e aquela vez, hein, você lembra que você estava no shopping, que aí você se perdeu do seu pai e da sua mãe, né? Ainda bem que tinha aquela senhora que levou você lá no policial, e aí ele chamou o nome do teu pai e da tua mãe no microfone, né? Ah, é verdade. Nossa, mas você estava chorando quando o seu pai e sua mãe chegou e te encontrou, você estava com medo que eles dessem bronca em você. Ah, é verdade. Passa um mês, você pergunta para a criança como é que foi a vez que ela se perdeu no shopping. E ela vai te contar tudo isso. E ela nunca se perdeu no shopping. E ela não está fazendo isso por mal. Então, de novo, poxa, mas nós não acreditamos no testemunho? Acreditamos. Não existe uma série de coisas, inclusive, de transmissão de fatos históricos antes da escrita, que veio pelas narrativas, pelos testemunhos? Sim. No dia a dia, nós não nos valemos de testemunhos para tomar determinadas decisões? É verdade. Né? Mas vejam como as coisas, né, pesam. Exatamente, se o testemunho de alguém for para dizer, pô, você lembra se ontem eu trouxe o livro tal para a faculdade ou não trouxe? Se tiver errado, não vai fazer muita diferença. E se for uma pessoa só falar, não, eu tenho certeza, você vai dizer, não, então realmente eu não trouxe porque o fulano disse que tem certeza. Veja como nós valoraríamos já diferente um único testemunho, e eu não estou falando aqui de processo. Bom, tudo bem, também estou falando no estádio de maior bobeira, estou pensando ainda no estádio de maior bobeira humana, que é você estar apaixonado. Mas se você está lá afim de uma pessoa mesmo, e alguém chega e fala, putz, olha, tem uma má notícia para você. Ontem eu estava naquela balada lá, vi teu namorado, estava com uma outra lá. Muito provavelmente você vai pensar, pô, não acredito, não é possível. Ele falou que ia para casa, que ia dormir, que tinha treinado, que estava cansado. Aí você começa assim, mas será? Ele até já tinha me dito mesmo que achava que esse fulano não gostava muito dele. Será que essa pessoa não está fazendo isso para prejudicar, para a gente se separar, para não sei o quê? Por quê? Porque é uma decisão que você acreditar naquele depoimento único, se tiver errado, vai trazer consequências dolorosas para você, uma coisa grave que você não quer que aconteça. E nós aceitamos isso para mandar alguém para a cadeia. Muitas vezes por vários anos, uma década, para que essa pessoa vá para a cadeia com base num único depoimento, com base num único testemunho. Né? Se quisermos continuar julgando assim, que eu não acho que é uma boa escolha, que pelo menos tenhamos consciência do enorme risco de erro que nós estamos correndo. E parar de fingir, de dizer que no processo penal, qualquer dúvida, a mínima dúvida, que uma dúvida razoável,
que a pessoa deve ser absolvida, que no processo penal é preciso ter uma grande segurança, as provas precisam indicar com elevadíssima probabilidade que a pessoa é culpada, e um juiz depois, só porque ele não vê sinais de mentira no que uma única testemunha está dizendo e ele acha que a testemunha é desinteressada, na cabeça dele aquilo basta para ele condenar a pessoa e mandar a pessoa a 5 anos e 6 meses em regime fechado por roubo, tantos anos por corrupção, a não sei quantos anos por latrocínio que seja, e assim por diante. Eu acho que, espero que para vocês, para quem leu os textos, que esses textos representem realmente uma abertura para isso. E, olha, e é difícil trazer essa discussão para os processos. É difícil porque é você enfrentar um estado de coisas já muito sedimentado há décadas. Você imagina você chegar e trazer isso para um juiz que a vida inteira julgou assim, que está acostumado a julgar assim, que acha que tudo que ele fez assim está certíssimo porque ele é experiente, mas, né? Se ele começa a ver isso e quando ele começa a acreditar nisso, imagine um estado de dissonância cognitiva que ele fica e fala, putz, se agora eu começar a decidir assim, imagina a carga de anos que ele fala, quantas pessoas eu não posso ter condenado erroneamente. Talvez é mais fácil, mais confortável do ponto de vista pessoal. Ele fala, nah, isso aí é besteirada, aquelas pessoas que ficam querendo inventar coisa muito difícil para valorar a prova. Eu sou juiz, eu já julgo isso faz tempo, eu sei. Eu sei sim quando uma pessoa está mentindo, quando ela está falando a verdade. E, portanto, vou continuar julgando do meu jeito e as coisas que não mudam. Então, vocês têm que estar capacitados para isso, para quando forem juízes, entenderem que não é tão simples assim. Para quando forem partes, promotores ou advogados, né, saberem como valorar. E vejam, não só isso, como ter esses conhecimentos pode e deve permitir que vocês, ao participarem de um depoimento, façam uma série de perguntas que podem parecer, num primeiro momento, até ao juiz, desnecessárias, irrelevantes, mas perguntas de estava claro, estava escuro, quanto tempo durou o acontecimento, ele estava armado, a senhora olhou, prestou atenção na arma, não prestou? Depois dos fatos, a senhora falou com alguém sobre esses fatos, quantas vezes, o que foi dito, com quem que conversou? Tudo isso pode servir, não para você dizer, essa testemunha está mentindo, mas para que você tenha elementos para demonstrar para o juiz, olha, há um enorme risco de erro de considerar que esse depoimento é suficiente para, por si só, demonstrar a verdade dos fatos, por tal aspecto, nessa etapa, naquela outra etapa. Né? Então, sem essa percepção, nós vamos continuar fazendo 2 ou 3 perguntas, ou o juiz vai perguntar, ou o promotor vai perguntar, o senhor prestou depoimento da delegacia, o senhor ratifica o seu depoimento, o juiz vai achar que aquilo é uma grande besteira porque ele já tem a opinião dele formada, que ele está perdendo tempo na audiência, e assim por diante. É verdade que hoje, se vocês falarem, não, mas eu quero ser um advogado que vai trabalhar nas grandes operações de direito penal econômico, etc., talvez isso não vá fazer muita diferença, porque nós vamos estar falando de meios de obtenção de provas digitais, de apreensão de arquivos nas nuvens, de etc, etc. Mas se nós pensarmos de quem é o principal cliente da justiça criminal e qual é a prova que leva 60%, 70% das pessoas para a cadeia por tráfico e roubo e furto, que é crime de rua. E claro, nós não estamos falando do processo do tráfico para tentar pegar o grande líder da organização criminosa, que tem rifes, interceptação telefônica, quebra de sigilo telemático, etc. Mas o vaporzinho que é preso no dia a dia, na rua, pelo PM, porque estava lá vendendo droga, estes ainda são processos de prova testemunhal.
E são processos que condenar com essa base, né, é quase como um tiro no escuro. Muito provavelmente tem pessoas que estão sendo condenadas e que realmente eram culpadas. E tem umas tantas outras que eram inocentes. É quase como decidir a sorte da pessoa jogando os dados para cima. Eu acho que a epistemologia, a necessidade de um juízo que seja racionalmente adotado e intersubjetivamente controlável exige bem mais do que a gente continuar seguindo a jurisprudência tradicional sobre esse tema. Luiz Alexandre pergunta: a dúvida é até que ponto o juiz permite a inquirição exaustiva da testemunha. Deixa eu abrir aqui para ver. E tem outra pergunta aqui. Desculpa, eu não estava com o chat aberto. Então, só vamos responder as primeiras perguntas. Aqui o André perguntou, ela pode tirar conclusões? Ela quem, André, está falando? A testemunha? Ou no caso de hipnose, as perguntas estão ligadas? Eu não sei se consegue perguntar. Bom, vamos lá. Primeiro. Olá, professor. Eu tinha feito a primeira pergunta, naquele momento que você estava falando sobre a testemunha não pode valorar, né, não pode emitir opinião, mas ela pode tirar conclusões, porque, em princípio, a gente parte da ideia que a conclusão ela vem de duas premissas, né? Entendi. A ideia seria, né, a testemunha ela só pode falar da premissa, mas ela não pode pegar duas premissas e chegar numa conclusão, né? O segundo comentário foi quando o senhor estava falando das falsas memórias que são induzidas, né? Você começou a falar sobre, eu não lembro o que você estava falando, mas eu falei que em caso de falsas memórias também é em caso de hipnose. Entendi. Isso acaba acontecendo. Ok, obrigado, André. Bom, em princípio, as testemunhas não podem tirar conclusões. O Código tem uma regra que diz que a testemunha deve depor sobre os fatos e não emitir opiniões sobre eles, salvo, André, quando for inseparável da narrativa. Então, uma coisa é eu dizer o seguinte, se eu vejo um acidente e o carro passou antes do acidente por mim, o certo seria eu dizer a qual velocidade estava o carro. Mas muitas vezes você não consegue, a olho nu, dizer qual velocidade. Então, nessa situação, se o juiz perguntar para a testemunha, mas o carro estava rápido, né? Ser rápido ou lento é uma certa opinião da pessoa, exige um referencial de comparação. Nesse sentido, isso seria possível. Mas quando a testemunha começa assim, eu acho que ele tinha intenção de não sei o quê por causa disso ou daquilo, o juiz deve dizer, olha, o senhor deve depor sobre os fatos. O senhor viu ou não viu? Presenciou ou não presenciou? Você não estava dentro da cabeça da pessoa para saber qual a intenção. Agora, a testemunha vai poder dizer, eu vi, ele apontou a arma, deu um tiro no peito. Aí cabe ao juiz, cabe às partes explorar isso e dizer, bom, se ele era um bom atirador, se não tinha ninguém na frente dele, se ele saca a arma e dá um tiro no peito, bom, provavelmente ele tinha intenção de matar. Mas não deve ser a testemunha que vai dizer provavelmente ele tinha intenção de matar. Eu posso até perguntar para a testemunha, ele disse alguma coisa? Ele falou se queria matar? Ele só chegou e sacou a arma? Ele apontou a arma antes para algum local? Ele deu um tiro para cima primeiro? Isso a testemunha pode dizer, mas ela emitir opiniões ou chegar a conclusões a partir de inferências, não. Isso normalmente é o trabalho do perito. O perito, sim, pode fazer isso. Se falsas memórias podem ser geradas por hipnose, eu não tenho conhecimento específico, mas imagino que sim. Por exemplo, não só falsas memórias, como há situações em pessoas, em terapias psicológicas, que às vezes usam hipnose para tentar eliminar certas barreiras, lembrar de fatos que sem isso não conseguem lembrar, etc. Eu não teria condição eu não tenho conhecimento específico para responder essa pergunta para você. Obviamente que eu não posso submeter uma testemunha à hipnose, a soro da verdade, a esse tipo de coisa. Mas eu imagino que sim, que estas situações possam permitir gerar falsas memórias, mas não tenho mais conhecimento sobre isso. O Luiz Alexandre pergunta, a dúvida é até que ponto o juiz permite a inquirição exaustiva da testemunha. A impressão é que não há tempo para sequer ouvir. Sim, concordo, Luiz, as pautas estão cheias, bastante cheias, há menos juízes do que deveria, esse é um drama que não é só nosso, e
o juiz, como qualquer pessoa que exerce qualquer atividade, imagino que queira exercer bem a sua atividade, não mal, imagino que queira acertar e não errar, e qualquer um de nós, com mais tempo, né, trabalha melhor. Com menos tempo, trabalha pior. Se eu disser para vocês têm que fazer um trabalho sobre prova testemunhal para me entregar amanhã, para me entregar daqui a uma semana, ou para entregar no final do semestre, eu vou dizer que muito provavelmente o trabalho do final do semestre vai ser melhor que o trabalho de uma semana, o trabalho de uma semana vai ser melhor que o trabalho de um dia. Isso não vai se dever a maior ou menor interesse de vocês em acertar, mas de ter mais condições para realizar um melhor trabalho. O que me preocupa é quando essa demora ou esses fatores que não decorrem das partes e muito menos decorrem dos acusados, que são falhas estruturais do sistema de justiça e, portanto, em última análise, má prestação do serviço jurisdicional pelo Estado, acabam servindo de justificativa para excluir direitos e garantias fundamentais sob pena de que, em não sendo assim, o sistema não vai funcionar. Não, o sistema já não está funcionando. É como o argumento, já que, em média, um julgamento pelo tribunal do júri demora 9 anos e meio, então deixa eu suprimir a presunção de inocência e falar que o réu que é condenado pelo júri deve começar a cumprir pena imediatamente. Não o Estado, não o Poder Judiciário, Poder Legislativo. Vocês têm que estruturar o processo de uma forma que ele seja desenvolvido num prazo razoável, adequado. E se ele está demorando, ponham mais juízes, criem mais varas, façam um procedimento mais adequado, identifiquem quais são os gargalos de tempo, verifiquem se não tem tempos mortos. É muito cômodo ao Estado, digo isso, o Poder Judiciário e Poder Legislativo, falhar clamorosamente na prestação do serviço judiciário e já que eu estou falhando para o serviço ser eficiente, eu suprimo garantias do acusado. Já que eu estou falhando, já que o juiz não tem tempo para fazer uma audiência, já que não dá para fazer um monte de perguntas, já que não dá para ouvir nem as testemunhas do fato, quanto mais ouvir as testemunhas abonadoras, então eu substituo as testemunhas abonadoras por depoimentos escritos, eu limito o número de perguntas que eu faço às testemunhas do fato, e mesmo assim eu saio achando que só com uma testemunha é seguro condenar, porque eu não identifiquei sinais de mentira. Então, de novo, eu estou dizendo, o serviço jurisdicional é ruim. Como que eu resolvo o problema? Enfraquecendo a presunção de inocência, diminuindo de fato o estándar probatório e condenando alguém com base em provas muito frágeis. Nós não podemos deixar normalizar essa situação. E as perguntas, a questão, claro, exaustiva, sim ou não. Quer dizer, há casos em que realmente eu tenho que ter uma grande série de perguntas. A questão é se aquelas perguntas são pertinentes, se aquelas perguntas são relevantes. É claro que perguntas protelatórias, perguntas indutivas, perguntas sem relação com os fatos podem e devem ser indeferidas. Isso está lá no artigo 400 do Código de Processo Penal. Agora, se a pergunta é pertinente, se a pergunta é relevante, desculpa, não é porque o juiz já está sem saco, porque a audiência está demorando muito, não é porque o juiz quer ir embora mais cedo para casa, porque ele tem que assistir o balé da filha, não é por nada disso que ele tem que comprometer a qualidade da audiência. E eu entendo os problemas individuais, mas estruturalmente, um poder judiciário que assim o faça está violando todas as garantias do indivíduo e seria fatalmente condenado com essa linha de justificação perante a Corte, no nosso caso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por não assegurar a esse acusado um processo justo. As cortes aceitam falhas momentâneas, conjunturais, circunstanciais. É claro que se eu disser agora, talvez os juízes do estado do Rio Grande do Sul estão meio assoberbados. É natural, aconteceu um episódio circunstancial. Bom, mas faz 10 anos que o Poder Judiciário é lento numa situação de normalidade. Eu não posso dizer que para resolver essa situação, o certo é suprimir garantias dos acusados. Mais alguma pergunta? Tudo bem? Bom, então acho que podemos encerrar. Peço desculpas uma vez mais por ter que fazer a aula por vídeo. Eu vou deixar essa aula disponível depois lá no Moodle
para quem quiser assistir, tá bom? Quarta-feira que vem nos vemos pessoalmente daí para prosseguirmos, tá bom? Boa semana para todos. Até quarta-feira que vem. Obrigado, professor. Boa semana. Até logo. Obrigado.